Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Diego, tá? Tô fazendo meu primeiro vídeo do canal, então me desculpem os erros, como eu mal sei editar o vídeo, então provavelmente eu vou ter que tentar cortar o mínimo possível isso daqui. Então, vamos lá. Pessoal, eu sou um cara apaixonado pela questão de investimentos, então eu já invisto desde dezembro, outubro de 2019, todos os meses, constantemente. E sempre tive vontade de abrir minha carteira, demonstrar os investimentos e tudo mais. Só que por questões de correria, dia a dia, a gente acaba deixando os projetos um pouco para depois. E nesse ano eu decidi que eu iria começar esse projeto. E a minha ideia foi começar um projeto do nada. Então, vocês que estiverem aqui vão poder me acompanhar, que a minha ideia é postar todas as semanas, segunda, terça, quarta-feira, uma vez por semana ali, algum aporte que venha a fazer toda semana para a gente ir vendo o que eu estou comprando, e analisando algumas ações, analisando alguns investimentos e tudo mais. Então, resumindo aqui, a minha ideia é fazer os aportes semanais com vocês e ir demonstrando um pouquinho da minha carteira e vocês irem acompanhando a minha evolução. Obviamente, a gente vai criar algumas metas, algumas estratégias ali para o investimento e vamos ver se a gente vai conseguir. Eu acredito muito na questão dos investimentos a longo prazo. Então, quem já tem um pouco desta visão vai estar bem alinhado comigo, da questão de ir fazendo os aportes regulares ali, procurando boas empresas, bons fundos, bons ETFs e tudo mais. Foco pouco em ETF, mas a gente vai ter aqui também no canal. E a ideia é a gente ir junto construindo essa carteira. É um projeto de longo prazo, que nem eu disse, então, obviamente, a gente está com uma meta aqui de conseguir atingir 1 milhão. Eu acho que é a primeira grande meta que a maioria das pessoas que investem ali acaba colocando, ter 1 milhão em patrimônio líquido, né, que a gente fala desta forma. E a ideia é a gente ir fazendo todas as semanas, faz um videozinho, vê a evolução ali da carteira, vai construindo uma carteira do zero. Eu já tenho uma carteira que eu já tenho, que nem eu comentei, desde outubro de 2019, só que ela já está, podemos dizer, bem consolidada. Hoje, o que, que eu faço? Nem acabo escolhendo novos ativos, né? Eu dou uma olhada nos meus ativos ali, o que eu acho que faz sentido investir, dependendo do período, sempre tem algum ativo que ele está um pouquinho mais depreciado, às vezes por conta taxa de juros e tudo mais. Então eu acabo sempre investindo no que está sofrendo mais por conta da macroeconomia do momento, pensando que é uma boa empresa já, que faz sentido para minha carteira. Então eu quis trazer algo do zero para a gente começar a discutir juntos, ir construindo, vendo o desafio de se construir. Porque quando você olha uma carteira que já está rodando, que já tem um tempo acontecendo, que já tem uma grana, já está entrando dividendos e tudo mais, parece que é tudo mais simples. Você só vê o que entrou de dividendos e proventos ali naquele período, escolhe ali a classe de ativos que você vai querer investir e pronto. Você não tem mais tanto, não demanda tanto tempo que nem no começo. Então a minha ideia é partir do zero, tá? Minha ideia é investir aqui R$ 500 todas as semanas com vocês e demonstrando tudo que eu estou investindo, tá? Então, não sei quem por aí que está me assistindo, que está começando e tem vontade de começar esse desafio, tem vontade de fazer, é um desafio para a vida, tá? Não é simples conseguir acumular 1 milhão de patrimônio. Então demanda muito tempo, demanda aporte, demanda estudos, demanda muita coisa, querendo ou não, não é simples. Mas a ideia é começar. Deixar para começar depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, como todos sabem, na equação do longo prazo ali dos juros compostos, aonde a gente acaba ganhando mais é quando a gente fala na questão de tempo. Então, quanto mais tempo a gente tiver, ou seja, quanto antes a gente iniciar, é mais fácil a gente conseguir ali conquistar alguma coisa e não conquistar alguma coisa, né, mas conseguir nosso objetivo, tá? Então, o que que eu fiz aqui? De alguma forma eu calculei ali o quanto que eu acho que eu posso ter de rendimento mensal e estipulei um prazo, um tempo aí que a gente possa conseguir acumular esse 1 milhão de reais em ativos líquidos ali, né? Uma liquidez, podemos dizer, 2 dias, que a gente conseguiria acumular. Então, esse cálculo demonstrou que se eu manter
R$ 2.000 aqui, eu nem estou pensando em aumentar esta questão dos R$ 2.000 por mês ou R$ 500 por semana ali. Talvez pela inflação a gente pense a corrigir, mas pensando só nominalmente, tá? Falando. Então, eu aportando esses R$ 2.000 todos os meses, R$ 500 por semana, a gente conseguiria acumular esse 1 milhão daqui 14 anos. Ah, Diego, é muito tempo. O tempo vai passar de toda forma, né? Você investindo ou não investindo. Quanto antes você começar, melhor. Ah, Diego, eu não tenho R$ 500 por semana para aportar, ou tenho mais. Não importa. O conceito aqui é a gente criar uma disciplina, criar uma rotina aqui de fazer os investimentos todas as semanas. Esse que é o grande foco. Ou todos os meses, alguma coisa assim. Eu estou fazendo todas as semanas, porque acaba criando mais conteúdo do que vir aqui uma vez por mês só, tá? Então, esta é a ideia. Aí vamos lá, você fala para mim, ah, Diego, eu tô começando a querer criar também uma carteira. Vamos começar esse desafio junto, pô. A gente está aqui, eu quero que, não sei o tamanho que vai ficar esse canal no futuro, mas a ideia é que cresça cada vez mais e a gente consiga caminhar junto nesse grande desafio, tá? Que eu diria? Por onde a gente vai começar, tá? Eu já conheço um pouco, tá? Eu consumo muito conteúdo ali na internet, leio bastante artigos referente a investimentos e já tem uma forma de investir, estratégia, metodologia. Nós temos várias aqui no mercado que está mais em alta aí, ou pelo menos é o que eu mais acabo vendo hoje em dia, são a questão do pessoal investir em ações de pagadoras de dividendos, o BEST, que nem o Barsi fala e tudo mais, que é uma metodologia que o pessoal gosta de usar bastante. Eu gosto também de uma parte da minha carteira estar em ações pagadoras de dividendos, mas eu também gosto de empresas de crescimento. Então, analisar boas empresas ali que talvez estejam no estágio menor de crescimento, que possam talvez me ajudar a aumentar a minha rentabilidade ali do investimento, tá? Não só pensando na renda passiva, quem sabe depois de um tempo paga a renda passiva, mas é ir crescendo o capital. Então, o meu primeiro grande objetivo é juntar 1 milhão. Depois que eu chegar no 1 milhão, aí eu posso pensar em outros objetivos e talvez eu tenha que naquele momento começar a mexer alguma coisa na carteira. Mas meu primeiro foco é esse. Então vocês vão ver aqui depois quando eu for comentar um pouquinho com vocês das estratégias. Então talvez um pouquinho mais arrojado do que a maioria dos influencers que acabam falando de finanças demonstram por aí, tá? Então se você é uma pessoa que tem desejo de começar, eu vou dar algumas dicas bem básicas. É óbvio que tudo precisa ser muito pesquisado, tá? Mas vou dar algumas dicas bem básicas, tá? Primeiro é referente à corretora. Tá? Então, acho que o primeiro passo de todos é: quero investir? Preciso ter uma corretora aberta. Ah, Diego, dá para investir pelo banco. No banco que eu tenho aqui eu consigo investir. Eu diria que também dá, perfeito, é um ótimo princípio, mas tente começar com uma corretora. Por que eu digo por uma corretora é melhor? Eu já investi pelo Banco Inter. É bom ali, é fácil de usar e tudo mais, é simples. Mas o que eu via de dificuldade do Banco Inter ou que poderia atrapalhar, tá? Ele era uma conta que eu usava só para investimento, ele não era uma conta pessoal onde eu ficava colocando dinheiro para pagar a conta, nem nada, é só para investimento, tá? Só que o que acontece? Quando pago os dividendos e os proventos, esse valor vem para minha conta bancária. Natural, porque é o banco, né? Então depois eu pego e coloco ali para investir. Só que se você utiliza o dinheiro dia a dia, então pagar a conta, ir no mercado, essas coisas, aí o dividendo vai caindo junto, cria-se um obstáculo para você reinvestir os dividendos. Quando eu tenho uma corretora focada nisso daqui, então eu tenho uma corretora só para a questão de investimentos, então sempre que cai o dividendo, ele vai ficar ali. Não entra na minha conta pessoa física, podemos dizer assim, né? Aquela conta do dia a dia. Então é mais difícil eu utilizar e é muito mais simples eu reinvestir o meu capital, reinvestir meu dividendo. Quando a gente fala de investimento a longo prazo, necessariamente eu preciso, ou se eu quiser de fato chegar em algum lugar, eu preciso reinvestir os meus dividendos. Então, se você quer uma dica, invista não, né? Invista por uma corretora, tá? Então, baixe um aplicativo de corretora. Vocês vão ver por alguns prints que a corretora que eu estou utilizando é a Rico. Não é por nenhum motivo, é apenas por
porque ela é zero corretagem, então cada ação que eu compro, cada ação que eu vendo, eu não pago corretagem, isso me ajuda, porque pensando nos anos aqui que eu vou comprando ações e tudo mais, então eu imagino tanto que eu não vou gastar de corretagem aí. É óbvio que se tiver um capital maior para investir ali, corretagem, o impacto vai ser bem menor no seu valor, né? Mas quando a gente vai colocar R$ 500 por semana aqui, pensando 2, 3, R$ 5 ali, já R$ 5 já chega a ser 1% do meu capital. Então acaba que vai defasar, né, com o tempo, vai prejudicar a minha rentabilidade e tudo mais, tá? Não que vai ser um diferencial total, mas é alguma coisa. Então, zero corretagem, pega uma corretora, estamos com a Rico aqui, tá? Quais são algumas outras corretoras? De cabeça, assim, tem a Clear também, que eu já utilizei, que eu utilizo, na verdade. Eu acho ela também bem boa, bem parecido com a Rico. Hoje baixei a Rico esta semana aqui para começar a investir, criar o canal. E a Rico é bem parecido com a Clear, então quando vocês começam a mexer, vocês vão perceber que é bem parecida, tá? Tenho no Banco Inter ainda também alguma coisa, mas eu não indico por conta disso, né? Cai o dividendo, vem para minha conta e acaba que fica tudo junto ali atrapalhando, tá? Então, se for focar numa corretora, pega ali sem custo de corretagem, uma coisa que seja corretora mesmo, que não seja o banco. Isso vai te ajudar, até para deixar totalmente separado a sua vida financeira de investidor e a sua vida do dia a dia, tá? Eu acho que é uma dica legal aí. Então, a minha meta é chegar em 1 milhão, e se a gente investir esses R$ 500 todas as semanas, a gente chega em 1 milhão praticamente no final de 2038. Então, como eu falei, o tempo vai passar, o tempo vai chegar para todo mundo. Daqui os 14 anos, hoje eu estou com 38 anos, daqui 14 anos eu vou estar com 52. Mas ele vai chegar, se eu investir ou não investir. A questão é se eu estou querendo me dedicar para daqui a algum tempo viver de renda em algum momento que eu queira tomar a decisão na minha vida, né? Essa questão de aposentadoria, INSS, tudo, eu acho muito. Talvez não seja tão incerto que nem é na minha cabeça, mas eu prefiro fazer as coisas por mim, eu mesmo viabilizar as coisas. Eu sempre fui muito desse jeito para tudo. Então é por isso que eu quero investir, conquistar. Não sei se com 1 milhão eu já pensaria em viver de renda, eu acho que não. O custo de vida hoje, moro em São Paulo, acaba sendo mais caro. Mas eu tenho outras metas após o 1 milhão, né? Que depois eu acho que quando a gente chegar nesse 1 milhão, talvez se a gente pensar em aumentar o aporte ou conseguir uma rentabilidade maior, chegar em menos tempo, e lá para frente a gente pensa em alguma outra coisa. Mas a minha primeira meta é juntar esse 1 milhão que vocês estão vendo aqui, tá? Então aqui eu já coloquei uma porcentagem que eu tô achando que eu vou conseguir atingir, pelo menos é uma meta também de 1, alguma coisa ao mês de rentabilidade. Vamos lá, se a gente conseguir chegar a vida de investidor, quem já investe sabe que não existe essa linha perfeita que nem vocês estão vendo no gráfico aí, né? A vida do investidor, ela sobe, desce, um ano você estava negativo, outro você ficou super positivo, e assim vai indo. Ele vai variando de fato como é a renda variável, tá? Então, beleza, vamos lá. Um outro ponto, qual que é a minha estratégia principal de investimento, tá? Eu penso em dividir os meus aportes e fazer a alocação de capital utilizando esta divisão aqui, que a maioria utiliza, alguns dão alguns nomes, outros dão outros nomes, mas essa diversificação entre os investimentos, ela é comum e importante ali para você conseguir de fato diminuir o risco. Então, tenta não focar só numa classe de ativo. Se por algum motivo aquela classe de ativo acontecer alguma coisa, você tem a chance de diminuir drasticamente seu capital. Então, vocês vão vendo que por semana, obviamente, não vou conseguir investir esta porcentagem, mas primeiro na construção vou comprando uma semana um tipo de ativo, outra semana outro tipo, e a gente vai montando a nossa carteira. Eu não tenho a pretensão de ter a carteira sempre 30%, 30%, 20%, 20%. Eu sei que vai ficar variando, vai ter momentos que alguma coisa vai estar 10%, outra vai estar 45%. Minha ideia é que sempre que alguma coisa estiver muito alta, eu dar uma segurada de fazer aporte nela, porque significa que eu aportei até uma certa porcentagem e depois essa classe de ativo veio a subir. Então por isso que ela ficou com uma porcentagem muito alta. Nisso eu vou investindo em outras coisas que estão com a porcentagem menor. Eu tenho uma filosofia um pouquinho mais buy and hold, de comprar os ativos, ir colecionando os ativos, podemos dizer assim,
não ir vendendo, não tenho muito esse costume de ir vendendo, meu negócio é mais acumular mesmo os ativos, então provavelmente quando uma classe de ativo estiver muito alta, eu vou dar uma segurada de investir nela para investir em outras que por conta daquele momento às vezes é macroeconômico, então elas estão com as ações mais baratas, que nem a gente pode ver agora, FII e as ações do Brasil, elas estão mais baratas, podemos dizer assim. Então, na minha carteira que eu já tenho lá consolidado, isso está abaixo um pouco da porcentagem. Então, eu tenho focado os aportes nisso. E assim a gente vai mudando, tá? Então, qual que é a ideia, tá? São ações mais de crescimento e pensando nas ações, tá? São ações mais de crescimento e eu vou ter algumas ações também pagadoras de dividendos. A gente, no Brasil, acho que o setor financeiro é muito bem administrado no Brasil, os bancos administram muito bem, visto os juros do cartão de crédito, cheque especial e tudo mais, então eles sabem ganhar dinheiro aqui. Então, óbvio que depois vocês vão ver que eu vou acabar aportando em alguns bancos, empresas de energia elétrica, transmissão, geração, distribuição, não sei, vamos ver, dependendo da estratégia ali, do momento do mercado e tudo mais, tá? Então vocês vão ver que eu vou rodando a carteira aqui, não é só empresas pagadoras de dividendos, não, nem estou tão focado nisso agora. A ideia é primeiro rentabilizar o meu capital para conseguir chegar nesse 1 milhão e depois pensar talvez em selecionar mais pagadores de dividendos e tudo mais. Tá bom? Então qual que é a minha ideia, tá? Dividir desta forma que nós estamos vendo aqui. 30% nas ações, 30% em ações internacionais. Aqui, como eu vou simplificar um pouquinho, eu não vou ficar abrindo corretoras diferentes, tá? Então eu vou fazer tudo dentro da Rico. Então vocês vão ver que em internacional pode ser que a gente compre algumas BDRs. Para quem não sabe, BDRs são o título, né, que está atrelado a uma ação lá nos Estados Unidos de fato, então pode ser que eu invista em BDR ou algum ETF, que nem vocês vão ver que foi o que eu investi hoje, tá? A gente vai 20% em criptomoeda e 20% em FII. Criptomoeda é a mesma coisa. Não vou abrir numa exchange ou alguma outra coisa para ir comprando lá e ficar tudo separado. Minha ideia é fazer tudo num aplicativo só ali na corretora Rico para ficar mais simples ali até para a gente visualizar, tá? Então, internacional e cripto eu vou comprar sempre via ETF, cripto principalmente, né? Só tem ETF, e internacional ETFs e BDRs. No começo vou começar mais com ETF, tá? Pensando no IVVB11, que é as 500 principais empresas aí dos Estados Unidos, as 500 mais negociadas, e fundo de investimento imobiliário. Tem uma galera que não gosta, eu gosto que me traz uma renda passiva mensal. Então, que nem eu falei, a gente não vai ter um foco apenas em renda, é também em crescimento. Os FIIs acaba me ajudando entrando todo mês, eu reinvestindo e assim tudo mais, a gente vai indo, tá? Esta é a minha ideia aí para o meu investimento e que a gente vai fazer junto, eu espero que vocês me acompanham aí. Como é o primeiro vídeo, pedi aí para vocês darem um like. Quem chegou até aqui, o vídeo já ficou longo pra caramba, não queria falar tanto assim, achei que iria falar bem menos, pensei que o vídeo ficaria de 4, 5 minutos, mas quem tiver aí quiser dar uma força, estou aprendendo também tudo isso daqui, acho que vai ser um desafio pra gente fazer isso daqui junto, tá? E é isso aí, se puder seguir também eu vou agradecer, mas vamos continuar lá. Aqui estão as compras que eu fiz hoje, tá? Então vocês podem ver hoje, dia 24, na verdade, devo postar esse vídeo amanhã ou depois de amanhã. Então, eu comprei um ETF de VVB11, que ele tá R$ 395 reais. O dólar deu uma subidinha esses dias e tudo mais, mas eu acho que ainda a médio prazo, bem médio para curto, eu acho que ele deve cair mais um pouquinho, mas tudo bem, meu foco como é um investimento a longo prazo, eu imagino que daqui 10, 15 anos o IVVB11 esteja valendo muito mais que R$ 395 reais. Então, meu foco é lá no longo prazo, óbvio que preço importa. Não vou querer não quero ficar comprando coisas que estejam muito esticadas. Mas eu acho que o IVVB11 ainda tá num preço, você olhando assim, tá sempre subindo, tá sempre bem, então não tem como fugir dele, tá? Não tem como. Por mais que as empresas de tecnologia possam até estar sofrendo ou com uma cisma que pode vir alguma crise para as empresas de tecnologias, mas o VB500 não são as empresas apenas de tecnologias, tá? São as 500 maiores que envolvem outras e obviamente a parte de tecnologia é bem grande aqui sim, mas não é só isso, tem muito mais. E pensando em algum fundo,
Como é o primeiro, eu precisava só para complementar esses R$ 500 aí que a gente investiu nessa semana, eu comprei 12 ações, 12 é, fundos aqui do BTHF11. BTHF11, para quem não conhece, ele é um fundo de fundo, então ele era o BCFF11 ou alguma coisa assim, até tinha na carteira, não lembro mais exatamente o nome, mas eu acho que era esse. E ele se juntou com esse BTHF11, um incorporou o outro, e agora, olhando pelo PVP dele, está muito baixo ainda, está com dividend yield pensando nos meses que ele pagou, porque se você olhar lá no Status Invest, Investidor 10, você vai ver que a contabilização dele é a partir de novembro, dezembro só do ano passado, não deu nenhum ano. Então, se você olhar o yield que ele tem pago mês a mês, é um yield bem legal, bem bacana. Então, acho que os primeiros aportes de fundo de investimento imobiliário vão ser direcionados ao BTHF, e nos próximos ali eu devo já começar algum outro, algum de shopping, algum de logística, alguma coisa assim para me trazer um pouco mais de segurança. O fundo de fundo é ruim porque tem aquela questão da gente estar pagando a taxa de administração administrativa ali mais dobrado, podemos dizer assim, tá? Mas mesmo assim, BTHF11 eu acho que no preço que tá ainda tá bem favorável. Beleza? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Queria agradecer quem me acompanhou até aqui. Dá uma curtida, coloca para seguir aí. A gente vai construir esse canal junto e vamos chegar na meta de 1 milhão. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.